Muito bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença para o nosso webinar. Vamos falar hoje sobre a expansão de ISPs em qualquer hardware com software escalável, SIG-NAT e DPI. A ideia é falar um pouco sobre os desafios e problemas que os provedores de internet têm atualmente e, depois disso, propor um pouco mostrar um pouco da nossa solução, o que a gente propõe para corrigir, para que tenham um melhor sistema, tá? Eu sou Vitor Louro, sou da itglobal.com, temos também o Artyom Telechenko, da Vaza Expert. Bom dia, Artyom. Bom dia. Eu gostaria de começar iniciando falando um pouco sobre quem nós somos. A IT Global é um grupo dedicado à tecnologia da informação e comunicação. Nós temos focos nas áreas de telecomunicação, nuvens, virtualização, automação de processos, entre outros. Estamos presentes em mais de 7 países, com a nossa infraestrutura e pessoal, em mais de 2.000 clientes corporativos. E desde 2013 temos a nossa plataforma de gerenciamento de tráfego para ISPs, feita pela Vaz Expert, que é um membro do nosso grupo da IT Global, é um desenvolvedor de software especialmente para telecomunicações, né? Como mencionei, desde 2013 já fizemos mais de 1.500 instalações na Europa, Ásia, África, e agora temos um foco na América Latina, né? Temos mais de 10 milhões de usuários conectados nessas mais de 1.500 instalações e gerenciando mais de 30 terabits de dados em pico, né? Algumas implementações recentes nós tivemos no Líbano, no Chile, na Nicarágua, na Turquia, na Argentina, no Peru. Eu gostaria de começar um pouco discutindo um pouco das nossas tendências atuais no uso da internet, né? Hoje em dia, com o desenvolvimento das novas tecnologias e a digitalização em todas as esferas da nossa vida, né? Temos geladeiras com internet, temos inúmeras câmeras de segurança que são conectadas. Então, tudo isso acaba aumentando esse uso da largura de banda, né? Alguns outros pontos que eu poderia citar são conteúdos de vídeos, de jogos online, como YouTube, Netflix, Facebook, TikTok, a necessidade de ter uma maior segurança e criptografia. Então, nós temos um aumento dos protocolos criptografados, novos requisitos, tudo isso acaba gerando um aumento do uso de banda, né? Também temos aplicativos para tudo hoje em dia, para todas as áreas da nossa vida, para bancos, para entrega, para táxi, para compras online, para mercado, de comida, para chamadas, né? Não só usamos hoje em dia o WhatsApp, usamos a chamada de vídeo, mensagem por voz. Então, temos todos esse uso amplificado, né? Outro ponto que eu gostaria de mencionar é a base de clientes, que essa apresentação cresceu. Devido à pandemia, nós tivemos também um grande aumento do tráfego de internet doméstica para fins corporativos. Então, com isso, quem antes não usava durante o dia, porque estava no trabalho, agora acaba consumindo a internet contratada, né, para fins domésticos, mas usando para fins corporativos. Em alguns outros países, nós temos a necessidade de conectar toda a população, evitar a exclusão digital. Então, existem alguns provedores provém essa necessidade básica, sem custo, um custo muito limitado, o que acaba gerando largura de banda, mas não, às vezes, a receita, né? E também temos clientes mais experientes, que já passaram por diversos serviços e entendem o que seria uma boa qualidade e acabam não necessariamente tendo uma fidelidade às ISPs. Eles podem, muitas vezes, não estando satisfeitos, trocarem de uma forma muito mais simples e prática hoje em dia, né? Um pouco dos outros desafios que as ISPs atendem hoje em dia, nós podemos estimar que o tráfego, esse crescimento hoje em dia é de 2 a 4 megabits por assinante, né? Dependendo do país em que se está, dependendo um pouco de quantos equipamentos a pessoa tem, né? Mas isso a gente acaba tendo um RPU, que é uma receita para o usuário mesma, né? Ela se manteve ou até em alguns casos ela diminuiu.
né? Outro dos desafios são a limitação dos recursos de IPv4, o número de IP públicos não é suficiente para suportar esse crescimento de uma ISP hoje em dia e atender às necessidades, ou o custo acaba sendo muito alto. Então, é necessário fazer, quanto melhor for a gestão desses IPs públicos, melhor vai ser para a ISP, né, no futuro. Temos também a concorrência, como eu já mencionei, com outras ISPs, o desenvolvimento de novas tecnologias, de redes, crescendo a qualidade do serviço, às vezes a infraestrutura que nós tínhamos antigamente não está atendendo, então há toda essa necessidade de expansão, de crescimento para uma ESP, e também com isso acaba gerando as fusões e aquisições. Algumas ESPs se juntam a outras, algumas são compradas, tudo isso nesse cenário que acabou sendo um pouco intensificado nesses últimos anos no nosso país, né? A ideia de como que a gente pode economizar esse tráfego e aumentar essa receita para o usuário, tá? Você fazendo uma boa gestão de tráfego, você acaba liberando para a mesma largura de banda atender um número maior de usuários. Então, isso acaba impactando diretamente na sua receita, né? Uma das formas de fazer isso é dando prioridades para os tráfegos mais importantes, que a gente pode chamar de tráfego interativo, que é onde o usuário realmente entende que a percepção dele da internet está boa ou ruim, é mais intensa, que é o caso, por exemplo, de chamadas, jogos, vídeo. Isso acaba melhorando essa percepção do cliente quando ele usa esses serviços interativos e ele nota que tá tudo ocorrendo bem, como ele esperava, né? Isso acaba dando também uma distribuição de banda larga mais honesta para os clientes, né? Porque temos, por exemplo, clientes que estão consumindo muito tráfego. Então, você conseguindo aplicar limites a esses clientes, ele acaba liberando para esse outro tráfego interativo, né? Podemos também aplicar limites de tráfego em segundo plano, para fazer uma largura de banda para o tráfego de torrent, FTP, atualização de software. Por exemplo, aquele cliente que no horário de pico vai desligar o computador e ele acaba nem notando se está um pouco mais rápido, um pouco mais devagar. Então, essa percepção dele sobre a qualidade do serviço não se aplica muito nesse caso, né? Então, isso são formas de fazer essa gestão do tráfego de forma que você consiga aumentar seu RP1, né? Um dos outros pontos que eu posso citar são preços especiais para renda extra, por exemplo, aplicar tarifas para fim de semana, para usuários que só usam à noite, para jogos, para VIPs, para entregadores, basicamente qualquer modalidade de banda larga que seja disponível ao ISP, né? Outra forma de otimizar esses custos online é fazendo o limite de tráfego total por classe. Então, você pode fazer por um assinante ou por um grupo de assinantes, ou até por categoria ou grupo de aplicações, né? E também dependendo de acordo com o horário da hora ou em dias específicos, finais de semana ou durante a semana, né? Com isso, você vai naturalmente aumentar essa percepção de serviço pelo cliente, que essa é a parte mais importante, e também você tendo essa detecção dos assinantes pesados que fazem o grande uso, você pode fazer um limite, por exemplo, um limite de banda após tanto de tráfego ele ser mais limitado, ou até, por exemplo, identificar para que esses clientes que estejam pagando exatamente igual aos outros, eles não estejam impactando negativamente a experiência dos outros usuários, né? Temos também uma forma de otimizar o tráfego, com a detectação de problemas de conexão. Então, por exemplo, uma alta perda de pacotes para o cliente. Então, de uma forma proativa, você consegue identificar os clientes que estão tendo esse problema de perda de pacotes, entrar em contato, dizer que vai resolver, e isso também acaba estreitando os relacionamentos com o seu cliente,
né? Outro exemplo seria um alto RTT, Round Trip Time, então que isso acaba gerando uma necessidade maior de tráfego e também piorando a experiência do usuário, né? Outro ponto, de novo, voltando nos usuários pesados, a gente pode identificar fraudes ou revenda dentro da própria rede. Por exemplo, um alto volume de dados de download pode significar que esse usuário ele está fazendo uma revenda dos serviços, tanto, por exemplo, para vizinhos, para pessoas próximas, ou como fazendo downloads de conteúdo para vender para outros, né? Isso pode ser feito através do número de sessões simultâneas, que isso acaba indicando o nível real de conexões que nós temos, através do nível de dispositivos conectados, então você consegue identificar exatamente quantos dispositivos estão conectados ali. É claro que existem famílias grandes, existem você fazer um churrasco, fazer uma festa e chamar os amigos e dobrar, triplicar o número de aparelhos, mas você tendo esse controle diário e frequente, você consegue identificar os usuários que fazem isso todo dia, dos usuários que fazem isso esporadicamente, né? E também através do controle de uso de aplicativos e serviços. É possível identificar quando muitos usuários estão usando a solução ao mesmo tempo, né? A nossa solução é a Stingray, ela faz um gerenciamento de tráfego e é uma plataforma de software, né? Na verdade, para fazer esse gerenciamento de tráfego tudo em um. Ela inclui funcionalidades integradas de BNG, DPI, Deep Packet Inspection, inspeção profunda de pacotes, o SIGINAT e QA, que é a qualidade de experiência do usuário, né? A gente consegue lidar na plataforma com tráfegos de 1 gigabit para pequenos ISPs, até 120 gigabits para ISPs médios por equipamento. Então, passando disso, você teria que você pegaria outros equipamentos e poderíamos atender instalações atualmente de até 2 a 3 terabits por segundo de pico, né? O nosso software eles tem a própria plataforma de DPI, que foi desenvolvida internamente, então ela é capaz de identificar mais de 6.000 protocolos. Então, por exemplo, YouTube, Netflix, WhatsApp chamada de vídeo, WhatsApp áudio. Então, você consegue realmente entender como está sendo o uso do seu usuário na plataforma, né? Como mencionei, os módulos BNG, SIGINET e QoE, você consegue ter esses módulos integral, usando todos os módulos ao mesmo tempo, ou caso seja a necessidade, adquirir eles separadamente, tá? Um dos nossos grandes diferenciais é não ter nenhuma dependência de fornecedor de hardware. Então, não importa a sua preferência, você consegue escalar e crescer usando a nossa solução, né? Ela é uma solução flexível, porque ela suporta esse crescimento do tráfego e da base de clientes, como mencionamos, de ISPs pequenas até ISPs médias e grandes. Ela é fácil de escalar, né? Ela comporta todas as funções de autentificação IPv4 e IPv6 Dual Stack, identificação de mais de 6.000 protocolos. E como nós não temos bloqueio de hardware, isso acaba sendo muito importante também pela nossa tecnologia usada, a DPDK, então ela fornece uma acessibilidade muito mais rápida e também possibilita que apenas os parâmetros técnicos, como eu mencionei, a CPU, memória, drive, elas sejam gerenciadas por vocês internamente, né? Aqui é um exemplo disso. A solução é instalada no servidor x86 comum, ela acaba substituindo, como podemos ver acima, em vez de você ter um equipamento que faz BNG, um que faz DPI, um que faz SIGINET, você acaba colocando ela tudo em uma mesma plataforma de software. Isso simplifica os processos de administração, manutenção, dimensionamento e o próprio planejamento da empresa, né? Aqui um pouco da nossa arquitetura da solução. Ela suporta módulos L2 e L3, Bras BNG, ela combina todas essas funções no mesmo local, tem suporte completo ao rádios, alta disponibilidade com PCRF,
E também temos a tecnologia DPDK que eu mencionei. Se vocês verem aqui na direita, são os usuários, a agregação, a nossa tecnologia, o software da Stingray e o router. E eles podem estar conectados em paralelo, né? Aqui é um pouco da nossa escalabilidade. Em cima nós temos as versões do Stingray, a versão de 6 gigabits, de 20, de 60 gigabits. Então, aqui é um exemplo de como podemos ter a nossa tecnologia que vai ser totalmente planejado por vocês de acordo com o aumento de usuários, o aumento do tráfego na rede, né? Nós possuímos uma escalabilidade vertical com esses multiprocessadores de até 400 gigabits em pico em uma única unidade, né? Aqui tem um pouco da característica do SIGNET. A gente tem a exportação de fluxos NET por arquivo de texto ou NetFlow na versão 10 do IPFix. Temos também suporte ao Fucone, transparência dos protocolos peer-to-peer, temos pool de endereços emparelhados, de IP emparelhados, isso quer dizer que as sessões são vinculadas de um único usuário, são vinculadas a um único IP externo. Temos também o harpening, então assinantes internos do NAT, eles vão se comunicar entre si sem necessidade de conversão de endereço. Também aplicamos limites para criar uns limites de conexões de TCP e IP para um IP específico ou um pool de IPs, né? Aqui nós temos um caso de uso, como mencionei, a solução pode ser aplicada de uma forma completa ou independente. Então, no caso aqui, temos só o SIGNAT aplicado, temos o QoA Storage, que é a nossa base de dados, onde são as estatísticas de uso são armazenadas, o GUI, que é o Graphic Interface User, que é a interface gráfica do usuário, que permite que ela seja manuseada de uma forma muito mais simples, e com isso também possibilitando o acesso do suporte e integração também com o billing, para exatamente identificar aquele IP pertence ao tal usuário específico, né? Aqui um outro caso de uso, nesse o SIGNAT mais o DPI, nesse caso a gente entra em classificação, para entender nos protocolos exatamente o uso dos usuários ou de um grupo de usuários, e com isso a gente consegue fazer também o uso do marketing na nossa interface de usuário, porque o marketing consegue entender exatamente qual que é o consumo do usuário, entender o comportamento e fazer campanhas de marketing mais direcionadas a públicos-alvos específicos ou a usuários que elas queiram conquistar, né? Aqui é o terceiro caso, é a solução completa, SIGNAT, BNG e DPI. Ela entra aqui agora com o PCRF, que é políticas de cobrança desse caso. E aqui a gente vai falar um pouco mais dessas políticas do software. A ideia é que, fazendo esse limite desse torrent de saída, nós conseguimos fornecer uma velocidade máxima de recursos para os usuários, aumentando a velocidade de mensagens e SIP, né? HTTPS, serviço de jogos. Aqui, como a gente pode ver na imagem, o torrent ele pode dar picos e acabar prejudicando e muito a qualidade de experiência dos usuários, para aqueles usuários que estão navegando, tanto internamente dentro do usuário, quanto para outros usuários dentro da própria do provedor de internet, né? Aqui embaixo é só uma exemplificação, né? Mas a ideia é que você consiga delimitar, fazendo limites para o torrent, evitar que ele acabe atrapalhando tanto o HTTPS como o vídeo, né? Aqui seria a forma de se fazer isso. Aqui nós, por exemplo, criamos classes, isso está dentro da solução, a gente vai mostrar quando a gente fizer a demonstração agora do produto em seguida. Nós temos as classes de 0 a 7, de maior a menor prioridade. Então, com o BitTorrent sendo a menor prioridade, nós conseguimos, por exemplo, olhando aqui na imagem à direita, ver, criar para o canal 1, criar o canal 2 e colocar os usuários especificamente em cada um, né? Aqui seria um exemplo, por exemplo, na esquerda nós temos o inbound, e na direita nós temos o outbound. Então, por exemplo, para a classe 0, a gente tem um mínimo dedicado de 20 megabits,
e de topo de máximo 50 megabits, e isso, toda essa gestão pode ser feita pela ESP dentro da nossa solução. Eu gostaria de chamar agora o Artyom para fazer um pouco da demonstração do nosso serviço. Artyom, can you go for the demo? Yeah, thank you, Victor, for your presentation. Yes, I will share my screen. So, do you see my screen? Yes, I can. We can see. Okay, great. So this is our graphic user interface, and that Victor told before. Our solution, Stingray Service Gateway, based on DPI technology. So we know many about your subscribers, about traffic, and this is main dashboard where we visualized information of your network. So this is a real ISP who has about 5 gigabits right now, and traffic in, traffic out, how many subscribers this SSG handle on the one server. And this is a main dashboard where you can see information about total traffic, about delays, because our DPI engine provide some metrics. Round trip time, this is the delay between subscribers and DPI. We provide RTT, so RTT and retransmits. This is percent of packets that lost in the network and retransmit. So we count this important metric and provide the information based on it. Operator can understood what's happened in the network and how I need to improve his network. So, and here you can see how many requests with which delay in your network, and you see in what's popular resources your subscriber loaded. And the important part, you can see what's how many subscriber loaded information, and you can see here, for example, subscribers with a high RTT, high delays, and that means that these subscribers have some problem and you need to solve it and understood more deeper why the subscribers have this issue. So, and this is main dashboard, and next I am going to go to the statistics per common channel, based on the protocols that our Stingray Service Gateway detected in the network. This is information per all channel, and based on this data, we can manage your network, understood how many traffic going through the Stingray, and prepare different tariff plans, provide congestion control in the peak time, and prioritize important protocols like and applications like TikTok, Telegram, WhatsApp voice, and for example, when somebody released new online game and all try to load this online game, we know about this, and all online games right now using BitTorrent for updates, loading updates, and in a peak time you can manage your network bandwidth and degrade torrent and limit torrent, and based on it you can limit total channel and provide economy to your uplinks. So this is information about from DPI engine, and today we are focusing on the our CGNet, and now I am going to switch to the services, and this is one of our service. We provide working with the advertising and ad blocking, black and white list. This is blocking list
by URLs. Based on it, you can provide parent control, for example. Whitelist, this is for subscribers with financial blocking. You need to redirect them to the captive portal and provide information to pay to you for the internet service that you provide for this customer. We provide DDoS protection. I think maybe we are focusing on this on the next hour meetings. And CGNet right now, what we are doing, we provide the two types of CGNet. This is CGNet and Net one-to-one. First I start with CGNet. Here you can configure service. First, this is description of the service. Next step, you choose the type of service. It can be CGNet, mean that we, based on it, we provide economy of IPv4 IP addresses that you have. This is limited, and you need to place more subscribers in one public IP. So now we have a recommendation to place 100, maybe 200 subscribers per one public IP. Here you can add one subnetwork of public pool or many CIDRs. After this, you need to describe how many TCP UDP sessions ports you will add to one private IP. How many connections these subscribers can create when he use your connection. This is an example of CGNet, and when you need to provide one private IP to one public IP, here we need to choose the one-to-one type of CGNet. This is real ASP, so I do not do anything here, but I can show you the example of statistics. This is real subscribers who are working on this system, and this is a private IPs, this is a public IPs, and here we can see how many TCP UDP sessions each subscriber generate right now, and based on this detailed status, we can understood how this NetPools is loaded and provide our management of this CGNet. So if, for example, we do not provide CGNet and for subscribers, or in the second case, if you provide dual stack, for example, IPv4, IPv6, we have a mini firewall option. This is a service that can block ports of incoming traffic and block ports of outgoing traffic. Based on it, you can make security of your network and stop scanning of your network and hacking of the subscribers' devices. So this is very important, and I think in the next meetings we will share you use cases of this service. So when we create NetPools, in this case, this ISP using our Stingray Service Gateway, like DPIs, BNG, and CGNet. So that Victor told before, we have three main options in one box. And this example, how it looking, this is a real ISP with the subscribers. This is login, this is ID in a billing system. IP address that this login has in a billing system, and tariff plan. How many? This is name of tariff plan. This tariff plan describe a limitation of bandwidth, how much it can be load and upload in the network. So, and we see here that for these subscribers, ISP using CGNet service, and based on it, we can make troubleshooting and look at what's happened in the BNG, what services enable the subscribers, and working with our Stingray Service Gateway and provide information from subscriber status.
Here you can see we provide network stat. This is we count data per subscriber and sending it by a Radius accounting to billing system. Based on it, you can provide traffic consumption and CGNet service. If you see here, one subscriber has a white list, mean that he blocked, and maybe the subscribers do not have money on his bill. So we provide a blocked tariff plan and whitelist and stop services for the subscriber. Important part of CGNet, when you provide netting on your system for your government and other organization, you need to provide net logging. In this case, we have this information because our Stingray Service Gateway sending this information to the database. This is database our part of our solution. So, and in this net log, we have important information for you for to make answers on these questions from your government. What source IP, private IP, to what public IP NATed, and you can choose a period in the past and make a report based on these statistics and send to your government answer and I'll say be a good boy. So from my side, all that I want to say here. Victor, please. Ok. Muito obrigado, Artyom, pela apresentação. Mostramos aqui um pouco da nossa solução, a interface de usuário gráfica, como fazer de forma simples o gerenciamento, né, do CGNet, do BNG. Aqui gostaria de falar um pouco sobre o nosso modelo de licenciamento. A principal modalidade de licenciamento que a gente tem é a de licença perpétua, com assinatura de manutenção de suporte a partir do 2º ano. Esse licenciamento é baseado na largura de banda total suportada. Por exemplo, como mencionamos lá, um usuário médio consome 2,5 megabits de tráfego no horário de pico. Então, por exemplo, 1.000 assinantes gerariam 2,5 gigabits de tráfego, isso de entrada, com mais 0,5 gigabits de tráfego de saída, que variam a um total de 3 gigabits de largura. Dessa forma como a gente calcula para entender, tá? E a partir do 2º ano, essa licença de manutenção do software custa a partir de 20% da licença total, tá? Nós também temos uma modalidade de assinatura mensal para a licença CGNet, no modelo SaaS, que a gente pode enviar esses dois custos, né, numa cotação para o cliente, depende de uma política interna de vocês, qual vocês acham que é o melhor modelo, nós oferecemos os dois, tá? Então, experimente-nos. Eu acho que um dos nossos grandes diferenciais da ferramenta é poder testar ela, a funcionalidade. Você só vai adquirir depois que você testar, ver se ele vai atender o que você espera, as necessidades, se ele vai, se você agradou, se você vê potencial. Não há necessidade de nenhum investimento para depois descobrir que não é algo que te agrada. Nós temos 3 maneiras de testar, no próprio servidor, que x86, que o provedor já tenha, um hardware ou software que seja fornecido por qualquer outro integrador de sistemas, ou também podemos fazer ele via suporte de VPN, quando você conecta e faz exatamente pela internet. Isso depende um pouco dos usuários, né? Eu queria agradecer um pouco pela atenção de todo mundo, pouco pela paciência. Espero que tenham gostado de entender um pouco, de discutir um pouco dos desafios e problemas, e entender um pouco como uma solução por software pode acabar atendendo vocês. Aqui eu deixo os nossos contatos, o nosso telefone, o meu contato, caso queiram
caso tenham dúvidas e queiram uma explicação maior, queiram marcar uma reunião técnica para resolver, ou até para marcar uma demonstração gratuita para vocês. Muito obrigado, Artyom, pela demonstração. Obrigado novamente a todos. E é isso. Estamos planejando outros webinars para falar, por exemplo, como o Artyom citou, de ataques DDoS, do nosso firewall. São coisas muito relevantes e importantes para a segurança de ISPs atualmente. E é isso. Espero que nos vemos em breve. Até lá. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Obrigado, Victor. Tchau a todos.